O drama começa em uma escola feminina, em um dia que parecia normal até que uma colega entra correndo na sala com a notícia do século. A direção decidiu unir a escola de meninos com a de meninas. Em poucas palavras, a partir daquele momento eles vão estudar misturados. Para a maioria das garotas isso soa como festa, fofoca, romances e caos. Para Joarra isso soa como um problema gigante, porque ela tem uma lembrança muito clara que ainda faz passar vergonha. Um ano antes, Ahá e sua melhor amiga Maria tinham entrado escondidas na escola de meninos para deixar cartas de confissão. Maria conseguiu fazer o que queria sem drama, mas Ahá teve o azar de dar de cara com Voyuk, o garoto mais conhecido do time de natação, famoso por ser frio, seguro de si e pouco paciente com os outros. Ahá se assustou, saiu correndo sem entregar sua carta e desde então decidiu uma coisa: nada de romance, nada de distrações e zero príncipes da natação. Só estudo e futuro. Mas a vida não facilita para ela. Ahá tenta convencer suas colegas a não enlouquecerem, a entenderem que o importante é estudar, mas ninguém a escuta. Dizem que elas querem aproveitar, que o amor faz parte da juventude e que, se Ahá quer viver com os livros, que viva. Entre brincadeiras, até lembram que o time de natação é famoso, e que ela tem um vínculo direto com esse mundo, porque seu irmão gêmeo, Joaceu, está nesse time. O detalhe é que Aceu costuma fingir que eles não são irmãos para evitar que o relacionem com ela na escola, e isso machuca Ahá mais do que ela admite. Ahá tenta escapar antes que o desastre comece, mas em casa também não deixam. A família insiste para que ela estude ali, perto do irmão, e que não vá embora por causa de um medo antigo. Então Ahá se resigna, é aguentar. No primeiro dia de aulas mistas, o grupo dos príncipes chega como se fosse um desfile. As garotas se desorganizam, há suspiros, celulares, olhares. Ahá tenta passar despercebida, mas Voyuk a vê e a reconhece na mesma hora. Para ele, aquele rosto é inesquecível, a garota que entrou no prédio dos meninos e saiu correndo quando foi descoberta. Ahá, por outro lado, finge que não entende nada, nega tudo, age como se fosse outra pessoa e até o trata como exagerado. Voyuk leva isso como um desafio. Aproxima-se com aquela atitude de eu nunca erro e a pressiona com a sua versão dos fatos. Ahá, já cansada, deixa claro que não quer problemas, que ela não o viu e ele não a viu, e que o melhor é cada um seguir sua vida. Para completar, ela o acusa de estar namorando e de falar com ela como se fosse alguém importante para ele, quando não é. Isso cai muito mal para Voyuk, porque o orgulho dele não vem com botão de desligar. Aceu presencia o encontro e fica em choque, porque não entende porque Voyuk conhece sua irmã. Voyuk, sem muito filtro, conta o que aconteceu no ano passado. A intrusa, a carta, a fuga. Aceu fica desconfortável, sobretudo porque ele continua empenhado em não deixar ninguém ligar Ahá ao seu mundo. Ao chegar à sala, Ahá descobre que o destino tem senso de humor. Voyuk está sentado bem na sua frente. Ele é seu novo colega. E, para piorar, naquela mesma turma está o Yeon Yang, uma garota super dedicada, popular e reconhecida, que também é a namorada, ou pelo menos é isso que todo mundo acha, de Voyuk. Yeon Yang, ao ver Ahá falando com ele pela manhã, se aproxima para marcar território de forma sutil. Pergunta se eles são amigos. Ahá nega imediatamente. Yeon Yang diz para ela não se preocupar, que todo mundo sabe que ela e Voyuk estão juntos e que não vai sentir ciúmes de uma desconhecida. Ahá sente que está sendo medida, então se fecha ainda mais no seu plano: silêncio, estudo e distância. Quando o dia termina, o caos se confirma. Os garotos, animados por estarem com meninas, se comportam como se nunca tivessem visto um corredor. No meio da confusão, Ahá acaba sendo empurrada, cai e se machuca. Voyuk, em vez de agir como um cavalheiro, solta uma provocação típica dele. Ahá se levanta com a dignidade que consegue, o ignora e vai embora, jurando que não vai deixar aquele tipo tirá-la do centro. Para se manter ocupada, Ahá se inscreve em competições de atletismo, principalmente corridas. Ela quer se destacar por algo seu e construir um futuro longe de dramas. De forma inesperada, Voyuk também se inscreve. Aí surge outra informação: ele deixou a natação por um problema de saúde e por recomendação médica. Essa notícia se espalha rápido, porque para muitos era impensável que o príncipe da água abandonasse seu reino. Ahá não entende porque ele, que antes parecia intocável, agora entra no território dela. Em paralelo, Maria vive sua própria novela. Ela sim aproveita a vida social e está saindo com Yeon Jae-beon, um garoto gentil que costuma se dar bem com todo mundo. Em um passeio, Jae-beon e Maria tentam empurrar Ahá a dar uma chance ao amor, propondo encontros duplos e apresentações. Ahá recusa com firmeza. Mas Maria, sem querer, acaba soltando que Ahá já se interessou por alguém da antiga escola de meninos.
Aha fica vermelha, quer matar a amiga com o olhar e encerra o assunto, porque a última coisa que precisa é que o passado volte a persegui-la. De volta para casa, Aha sobe até o terraço para treinar e dá de cara com música alta. Vai direto dar bronca no irmão, mas ao entrar encontra Voyuki. Ele está ali como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aha explode, pensando que agora vai ter que vê-lo na escola e também em casa. Voyuki também fica confuso ao descobrir que aquela é a casa de Aha, e a situação piora quando ambos descobrem o óbvio. Aseo e Aha são irmãos, e ele tinha escondido essa relação na escola. Aseo chega para apagar o incêndio, pede que a relação de irmãos continue em segredo no colégio e implora para Voyuki não revelar isso em público. Voyuki aceita, não porque seja um santo, mas porque tem curiosidade sobre o drama familiar e porque, no fundo, respeita Aseo como companheiro. A convivência, obviamente, começa com choques. Aha sente que Voyuki invade seu espaço. Voyuki sente que Aha o julga. Ela o acusa de arrogante. Ele retruca dizendo que ela o persegue até dentro de casa. Em uma discussão, finalmente fica claro o mal-entendido da carta. Voyuki sempre acreditou que a carta de confissão era para ele, e alimentou o ego com essa ideia. Aha, cansada, esclarece que a carta não era para ele, mas para seu amigo Yoon Gan-hee, o outro garoto do time que sempre lhe pareceu mais gentil. Nesse momento Voyuki fica paralisado. Pela primeira vez percebe que não era o centro do universo naquela história. E essa ferida no orgulho fica cravada nele. No dia seguinte, Aha treina na pista e Voyuki começa a correr ao lado dela como se fosse uma competição pessoal. Ele tem resistência, mas ela faz isso há anos, então o supera com técnica e constância. Voyuki se irrita, força mais, e de repente desaba. Aha se assusta de verdade, corre para ajudá-lo e o leva para a enfermaria. Aseo chega alarmado e não entende como um atleta daquele cai por causa de uma corrida curta. Voyuki tenta bancar o forte, mas o corpo não ajuda. Essa queda abre a porta para o grande segredo. Voyuki carrega um histórico médico sério. Yoo Yang sabe. Gan-hee, seu amigo, suspeita. Aseo também começa a juntar as peças. Mas ninguém conta claramente para Aha, e isso a desespera. A única coisa que ela vê é que Voyuki se recusa a explicar, engole a dor, finge indiferença e se torna mais agressivo nas palavras, como se isso protegesse. Yoon Yang, por sua vez, está em uma situação estranha. Ela se mostra como a namorada oficial, mas Voyuki a evita. Quando ela tenta falar com ele, ele a corta. Yoon Yang insiste, porque para ela essa relação era importante, e além disso sente culpa. Acredita que seu passado com Voyuki tem relação com a forma como ele se apagou. Em um momento privado, ela confessa que sabe da cirurgia no coração que ele fez e promete guardar o segredo. Voyuki se enfurece, não porque ela saiba, mas porque dói nele se sentir observado e tratado como alguém frágil. Mesmo assim, ela tenta abraçá-lo, e bem quando isso acontece, Aha chega para ver se ele está bem e os vê naquela cena. Aha interpreta o pior, que Voyuki está voltando com Yoon Yang, e que ela ficou como uma boba por ter se preocupado. Nesse mesmo ambiente aparece Gan-hee, que também vê a situação e fica visivelmente com ciúmes. Para ele, Yoon Yang sempre foi uma garota especial, mas ela se concentrou em Voyuki. Gan-hee guardou seus sentimentos por lealdade ao amigo, mas isso pesa cada vez mais. E, num impulso, acaba se aproximando de Aha e confessando que gostaria de sair com ela. Solta isso de repente, como se assim se libertasse de alguma coisa. Aha fica paralisada, porque Gan-hee era justamente o garoto que ela admirava desde antes, aquele que motivou a carta de confissão que nunca chegou ao destino. Ela não entende como, de repente, ele a olha dessa maneira. A escola, como era de se esperar, sente o cheiro do drama. O chat em grupo se enche de rumores, que Gan-hee vai sair com alguém, que a garota é Aha, que um novo romance está vindo aí. Maria, longe de acalmar o incêndio, diz para Aha aproveitar, que essa oportunidade não aparece duas vezes. Aha se sente dividida. Por um lado, se anima com a ideia de Gan-hee notá-la. Por outro, tudo parece rápido demais. Voyuki, enquanto isso, engole a raiva. Incomoda o que Aha esteja perto de Gan-hee, incomoda o que ela pareça feliz quando ele fala com ela. E incomoda-o ainda mais descobrir que, sem querer, ele mesmo está prestando cada vez mais atenção em Aha. Então começa a provocá-la, a procurar brigas bobas, a fazer comentários afiados, qualquer coisa que lhe permita estar perto sem admitir que está perto. No meio da troca de olhares e tensões, Voyuki acaba correndo com Aha para evitar que um professor ou o diretor os veja em situação inadequada. Eles saem disparados como se tivessem cometido um crime, e nessa corrida Voyuki fica sem ar, leva a mão ao peito e se assusta. Aha o segura, e ali, sem filtro e com o coração acelerado,
Voyuk deixa escapar que gosta dela. Não como brincadeira, não como provocação, de verdade. Ah fica em branco. Não sabe se ele fala por cansaço, por emoção ou por outra coisa, então finge frieza, o repreende, manda ele se acalmar e age como se não tivesse ouvido nada. Depois desse episódio, os dois tentam impor regras, se tratam como amigos, quase como irmãos, para que ninguém fale. Ah insiste que não está pronta para um relacionamento, que quer se concentrar nos estudos e no esporte. Voyuk aceita por fora, mas por dentro continua igualmente confuso. Enquanto Ah vive essa confusão, Maria começa a ter problemas com Aseu. Aseu, que no início fazia graça e brincava com a ideia de entrar na vida dela, acaba se aproximando demais. Maria tem namorado, e Aseu ultrapassa limites com brincadeiras e atenções. O namorado, Jae-beon, fica com ciúmes. Maria se cansa das cenas, explode, e pela primeira vez Aseu recebe o choque da realidade. Não era só um jogo, e ele machucou alguém que lhe importava. O drama sobe quando Voyuk desmaia de novo, desta vez de verdade. Ah primeiro pensa que ele está brincando, mas ao ver que ele não reage, seu mundo desaba. Eles o levam para o hospital, e ali Voyuk finalmente admite para o médico que fez um transplante de coração e que ultimamente sente o peito estranho, como se acelerasse sem motivo. O médico, depois de examiná-lo, não encontra uma falha mecânica, e com um tom tranquilo deixa cair o que ninguém esperava. O corpo reage assim quando há emoções fortes, quando alguém se apaixona de verdade. Voyuk entende a mensagem sem precisar de mais pistas. O coração não está falhando, está respondendo ao que ele sente por Ah. Aseu também descobre a cirurgia e se sente culpado por ter julgado Voyuk durante tanto tempo. Ele sempre o viu como um cara metido, mas não imaginava que carregava algo assim. Gan-yi, ao descobrir, fica gelado. Para ele, Voyuk era o companheiro que nunca quebrava. Agora entende por que ele deixou a natação e por que se tornou mais agressivo. Era uma armadura. O treinador do time de natação, obcecado por ganhar um campeonato, insiste para que Voyuk volte para a água e compita ao lado de Gan-yi. Voyuk recusa, porque sabe do risco. O treinador pressiona, a escola pressiona, os amigos pressionam. Voyuk aguenta, mas a ideia de competir uma última vez o persegue, sobretudo porque sente que perdeu sua identidade ao deixar a natação. Gan-yi, quando finalmente entende toda a verdade, primeiro se irrita com o segredo, mas depois abaixa a guarda e aceita treinar com ele sob condições, tentando protegê-lo. Em um treino, Voyuk força o corpo além do limite. Gan-yi se assusta, o leva outra vez ao médico e ali se confirma o inevitável. Há limites que não podem ser empurrados sem consequências. Ah chega ao hospital e desaba em lágrimas ao ver Voyuk tão frágil. Na cabeça dela, a ideia de não se envolver desmorona. Ela percebe que, embora tente negar, ele importa. Muito. Enquanto isso, Yeon-yang também vive seu próprio encerramento. Ela se aproxima de Gan-yi e o consola quando ele se sente culpado por ter deixado Voyuk treinar. Entre conversas honestas, Yeon-yang abaixa a máscara de namorada perfeita e admite que se agarrou a Voyuk por culpa e costume, não por amor verdadeiro. Gan-yi, que sempre esteve ali, começa a ocupar um lugar diferente na vida dela, mas os dois levam isso com calma. Com Maria e Aseu acontece algo parecido. Ela descobre que Aseu realmente sentia algo, mas lidou com isso da pior forma possível. Quando Maria o confronta, Aseu não sabe se defender. Fica sem piadas, sem arrogância. E isso, mesmo sem consertar o dano de uma vez, abre uma porta para que ele amadureça. Com Voyuk se recuperando e o grupo mais unido, chega um momento de tranquilidade. Ah volta a treinar, volta a estudar e também volta a sorrir, ainda que pouco. Voyuk, pela primeira vez, deixa de atacá-la com comentários e se limita a olhá-la, como se tivesse esgotado a energia para fingir indiferença. Nesse clima, Voyuk decide que não vai mais continuar fugindo. Aproxima-se de Ah sem espetáculo, sem pressão pública, e confessa de novo o que sente, mas desta vez com calma, que gosta dela, que doeu vê-la perto de outros, que por isso agiu como uma criança, e que o medo de perdê-la o atingiu com mais força do que qualquer lesão. Ah escuta em silêncio. Seu primeiro impulso é voltar a dizer não, por costume, por medo, por orgulho. Mas se lembra do hospital, das quedas, de como a vida muda rápido. E entende que, embora não quisesse se apaixonar, já está ali. Ah aceita tentar. Não promete um romance perfeito, não vende uma história de filme. Apenas aceita dar uma oportunidade real, ir passo a passo, sem mentiras. Voyuk fica em choque por um segundo e depois sorri como não fazia desde que a conheceu. Pela primeira vez, seu príncipe parece humano. Embora Ah aceite tentar, ela não muda de personalidade de um dia para o outro. Continua séria,
continua pensando primeiro nas próprias metas, e por isso impõe condições claras. Nada de escândalos na escola, nada de exibir o relacionamento nas redes, e acima de tudo, nada de deixar o romance devorar o futuro dos dois. Woo-yuki, que antes agia como se tudo fosse simples, se surpreende ao descobrir que Ah-ha não é uma garota que derrete com palavras bonitas. Com ela, é preciso demonstrar, cuidar e respeitar o tempo. E, por mais estranho que pareça, ele gosta mais desse desafio do que de qualquer competição. Por fora, as pessoas começam a notar coisas mesmo assim. Não por grandes demonstrações de carinho, mas por detalhes pequenos. Woo-yuki fica olhando quando Ah-ha chega cansada do treino, aproxima a água sem dizer nada, fica nervoso quando alguém a empurra no corredor, e até esquece seu papel de frio quando ela ri. Ah-ha também muda, embora negue. O dia já não pesa tanto, fica mais fácil estudar porque sua cabeça deixa de estar em modo defesa, e pela primeira vez sente que alguém a entende sem pedir que ela seja diferente. O problema é que o relacionamento nasce no mesmo lugar onde todos falam. Yeon-yang, que há tempos vinha notando que Woo-yuki estava se afastando, percebe rápido o que está acontecendo. Ela não arma um show na frente de todos, mas o golpe é visível. Durante semanas tentou sustentar a ideia de que ainda havia algo, e quando vê Woo-yuki cuidando de Ah-ha com uma ternura que nunca mostrou a ela, sente-se substituída, não só como namorada, mas como pessoa. Enquanto isso, Gan-yi vive uma fase desconfortável. Ele havia dito que queria sair com Ah-ha, e embora ela nunca tenha lhe dado um sim formal, também não freou com um não imediato, porque estava confusa. Quando Woo-yuki se declara e Ah-ha aceita, Gan-yi fica perdido. Não quer ser o amigo que se mete no meio, mas também não consegue apagar o que sentia, porque Ah-ha foi a primeira garota que o olhou sem tratá-lo como um troféu da natação. Gan-yi tenta fazer a coisa certa, se afasta, foca no treino e se obriga a sorrir diante do grupo. Mas toda vez que Woo-yuki age de forma protetora com Ah-ha, o incômodo fica estampado. Às vezes, ele até se culpa por ter ficado calado por tanto tempo com Yeon-yang, porque sente que sua vida virou assistir os outros se escolherem enquanto ele aprende a engolir o próprio orgulho. Ah-ha e Woo-yuki, já juntos, discutem por algo mínimo, que ele não deveria ter esperado ela se sentir desconfortável para impor limites, que ela não deveria ter ficado calada e engolido o mal-estar. Dessa discussão sai algo importante. Ah-ha exige que ele a trate como uma parceira de verdade, não como algo para proteger ou algo para esconder. Woo-yuki, que ainda carrega a ideia de que resolve tudo sozinho, entende que amar também é aprender a se deixar acompanhar. Essa conversa se mistura com outra preocupação: a saúde. Woo-yuki continua tendo dias estranhos. Há momentos em que fica tonto, falta ar ou o coração dispara. Às vezes isso acontece por estresse, outras vezes acontece só porque ele se exige demais. O médico repete sempre a mesma coisa: nada de forçar, nada de achar que é invencível, nada de voltar para a água como se fosse o Woo-yuki de antes. Woo-yuki concorda, mas por dentro existe uma parte dele que não solta a natação. O treinador, por sua vez, não ajuda. Ele vive obcecado com o campeonato final do ano. Sabe que a escola pode chegar ao topo se recuperar o príncipe, nem que seja por uma última prova. Woo-yuki o evita, mas o treinador o procura uma vez após a outra, fala de orgulho, de legado, de não desistir. E esse discurso toca em uma fibra de Woo-yuki, porque ele mesmo está cansado de se sentir incompleto. Ah-ha descobre por acidente que o treinador está pressionando Woo-yuki e fica furiosa. Não por ciúmes do esporte, mas porque se lembra do que viu no hospital, do medo real. Ela o enfrenta em casa e pede que ele pare de bancar o forte. Woo-yuki tenta escapar, faz piada, diz que só está pensando em treinar um pouco, mas Ah-ha o olha como se olha alguém que se ama de verdade, sem permitir que ele minta para si mesmo. Ela deixa claro que não lhe serve um namorado corajoso se a coragem significa se colocar em perigo. Essa pressão explode numa tarde na piscina. Woo-yuki aceita entrar na água só para testar. Gan-yi está ali para vigiar, e Aseo aparece por curiosidade. Woo-yuki nada bem, como se o corpo se lembrasse. Por um instante, ele parece de novo como antes, e todos se animam. Mas ao sair, fica pálido, perde o ar e se senta, tremendo. Gan-yi o repreende, Aseo se assusta, e Woo-yuki fica em silêncio porque sabe que cruzou uma linha. No dia seguinte, decide falar com Ah-ha de maneira mais madura. Conta coisas que nunca tinha dito, que depois da cirurgia se sentiu menos pessoa, que odiava ser olhado com pena, que por isso se tornou mais sarcástico, mais duro, mais insuportável. Confessa que o mais difícil não foi abandonar a natação, mas sentir que sua vida já não lhe pertencia. Ah-ha o escuta sem interromper. E quando ele termina, ela não faz sermão nem solta um "eu te avisei". Apenas diz que não precisa que ele seja perfeito,
que a única coisa de que precisa é que ele seja sincero e pare de afastá-la quando sente medo. Esse ponto de sinceridade também muda a dinâmica com a Seu. O gêmeo, que no começo parecia viver em modo eu rio para não sentir, começa a levar a situação a sério. Ver Voyuk vulnerável faz pensar em Maria. Porque com Maria ele também brincou, também se escondeu atrás de piadas, também feriu sem medir. Então, pela primeira vez, a Seu decide parar de ser um personagem. A Seu vê Maria chorando e, pela primeira vez, não sabe o que dizer. Fica ao lado dela em silêncio, leva algo para ela comer, a distrai com bobagens, mas agora sem duplo sentido, sem joguinhos. Maria percebe. E essa mudança confunde, porque ela sempre achou que a Seu era puro desastre. Aos poucos, Maria começa a ver que por trás da máscara existe um garoto com medo de ser rejeitado e com zero educação emocional. Com o tempo, o campeonato se aproxima. Voyuk toma uma decisão intermediária, não vai competir como antes, nem vai forçar uma vitória impossível. Mas quer estar ali, no evento, com seu time, como parte do grupo. Quer encerrar essa fase sem sentir que lhe arrancaram um final. O médico permite que participe com condições rígidas, nada de exagerar, nada de heroísmo, e saída imediata se houver sintomas. Voyuk aceita, porque desta vez faz isso por um motivo mais saudável, se despedir, não provar. Chega o dia. A escola se enche, os times aquecem, o ambiente vibra. Voyuk entra na água com a cabeça clara, sem aquela obsessão de vencer a qualquer custo. Nada o seu trecho, não como o melhor do país, mas como alguém que se reconciliou com o próprio corpo. Termina sem desmaiar, sai, respira. Depois do evento, a relação entre Ah-ha e Voyuk se torna mais real. Não porque ganharam, mas porque sobreviveram ao medo sem se destruírem. Voyuk aprende a pedir ajuda. Ah-ha aprende a dizer o que sente sem engolir tudo. E quando chega a noite, longe do barulho, Voyuk agradece por ela ter ficado. Ela responde que ficou porque quis, não por pena, e que essa é a diferença entre um romance vazio e um que vale a pena. No desfecho, cada um segue o seu caminho. Ah-ha continua focada no seu futuro, com mais confiança e com menos medo da vida social. Voyuk se adapta a uma vida em que sua identidade não depende de uma piscina. Ganha e deixa de viver em comparação e se permite se animar com alguém que o escolha sem dúvidas. Yeon Yang faz as pazes com o próprio orgulho e aprende a soltar. Maria, embora ainda esteja se curando, começa a enxergar em A-seu uma amizade que pode crescer para algo mais se ele continuar demonstrando mudança. E assim, entre provas, treinos, festas atrapalhadas e conversas honestas, a história termina com uma ideia clara. O verdadeiro príncipe não é o que mais vence, mas o que aprende a parar de fugir e a permanecer quando a vida fica difícil. E sua história deixa uma vibração doce, esperançosa. Fim do drama.